10. Primeiro Crônicas 29, 10. Que fala assim, ó. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, é o nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. É o que nós vamos fazer logo após, né? Louvar a Deus, louvar o glorioso Deus maravilhoso. E assim, eu agradeço a presença de todas mais uma vez. Como a irmã Silene falou, né? Nós deixamos de fazer algo para prestigiar a palavra de Deus, né? Então, nós agradecemos a presença de cada uma. Então, vamos começar com uma oração, né? Para Deus continuar nos abençoando. E o mais importante é saber, né? Que o nosso Deus está presente, né? Em todas essas reuniões. Tá bom? Sejam todas bem-vindas. Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por mais essa reunião. Obrigada por podermos, Senhor Deus, compartilhar da Tua palavra, aprender cada vez mais, Senhor Deus, o significado de nossas vidas, Senhor Deus, aqui neste mundo, Pai. De trazer a Tua palavra, de aprender, de colocar em prática e de fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Obrigado, Deus maravilhoso, por essas mulheres que estão aqui neste momento. Que tudo que seja feito seja para honrar e glorificar o seu santo nome. Obrigado, Deus maravilhoso, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Sil. Quero chamar a Roselane, que ela gosta de chamar de Rô, para nos dirigir o louvor. Boa noite, amadas. Então, vamos louvar o Senhor. Vou compartilhar a tela aqui. Ou de mana, né? Também, minha querida Elione. Se está desativado o compartilhamento de tela. Aqui para mim está bem. Somente um participante por vez. Então, para mim, você pode compartilhar. Não está permitindo, não. Então, deixa eu mudar aqui. O anfitrião desativou o compartilhamento de tela do participante. Ai. O que eu andei fazendo que eu não sei? Espera aí, deixa eu ver aqui se segurança tem compartilhar a tela. Tá, vê aí. Agora. Não estou ouvindo nada. Oi, que não tinha ativado o meu microfone, desculpem. Vocês estão vendo a tela? Ok? Sim, a tela, sim. Ok. Vamos lá. Então, o tema sobre família. Então, eu escolhi alguns cantos relacionados à família em Cristo. Vamos louvar. Recebi um novo coração,
do Pai, coração cheio, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, minha irmã. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Eu preciso de ti, querida irmã, preciosa és para mim, querida irmã. Amém. Aliança do Senhor. Como é precioso, irmã, estar bem junto a ti, e juntas lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou uma com você, no amor do nosso Pai. Somos uma no amor de Jesus. Eu sou uma com você, no amor do nosso Pai. Somos uma no amor de Jesus. Somos uma no amor de Jesus. Amém. Realmente somos uma só em Cristo, né? Um corpo só. E o último, eterna aliança. Eterna, infinita, inquebrável, aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo, de sua vida e seu amor. Refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um. Vivendo em amor, nós somos um, nós somos um. Unidas em Cristo e umas às outras, em uma aliança eterna somos um. Eterna, infinita,
inquebrável aliança, um compromisso tão profundo, ser igreja, corpo vivo, expressão de Cristo, de sua vida e seu amor, refletindo sua glória, mostrando com a vida que Ele é o Senhor. Nós somos um, seguindo a verdade, somos um, nós somos um. Vivendo em amor, nós somos um, unidas em Cristo e umas às outras, em uma aliança eterna somos um. Amém. Deus seja louvado. Amém. Para todo sempre. Muito obrigada, minha amiga. Vou cancelar a sua apresentação, que eu quero chamar a minha agora. Então, aí. Ok. Então, antes da Mônica, deixa eu passar aqui. Gente, não esqueça que nós somos todos Colheita Brasil. Todos nós estamos unidos, uma em Cristo, né, Rô? Para propagar o Evangelho. E como nós vamos enviar se não temos dinheiro? E como irão se não a gente convidar, se a gente não motivar, né? E como ouvirão o Evangelho se a gente não for, né? Ainda hoje saiu um vídeo essa semana, circulando nos nossos grupos, que o Evangelho, a pessoa que precisa ouvir o Evangelho está todos ao nosso lado. Mas também tem muitos que estão longe de nós. E lá não tem nem ninguém para falar do Senhor para ela. Encontra-se pessoas falando falsas doutrinas. E cada dia mais. Então, por isso, o Colheita Brasil veio para fazer essa diferença. E é nós que estamos aqui nessa sala, que vamos fazer diferença. Por isso, nós queremos motivar todas vocês a implantar isso no coração dos irmãos, no seu coração, e nunca deixe de ajudar. Nós temos vários projetos que em torno está o Colheita Brasil. Temos livros, temos bazar, temos as migas das missões que fizeram compromisso de estar sempre levando essa ideia. E como aquele vídeo estava circulando essa semana, nunca deixe de fazer o que está pertinho de você. Mas estenda um pouco mais a sua mão e vai chegar os confins da terra. Assim diz o Senhor. Então, para nós hoje, os confins da terra ainda está bem longe, viu? Mas nós vamos fazer diferença porque Jesus quer que façamos isso. Tá? E nunca deixe de fazer sua doação mensal, anual, seja o que for, seja muito, seja pouco, mas faça que você vai fazer diferença. Tá? Eu quero nesse momento chamar a Carol Morgan. A Carol, ela tem uma parte do nosso programa aqui, que é a Serva em Ação que ela apresenta. Carol, é com você, amiga. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, queridas irmãs. Hoje nós temos um programa especial e um pouco diferente, porque amanhã é um dia muito especial, um dia em que celebramos as mães. Nosso quadro Serva em Ação hoje será fantástico. O mais empolgante hoje é que não temos apenas uma serva, mas temos muitas. A grande surpresa é que você é a serva. Todos vocês. Todo mundo aqui ou tem mãe
ou é mãe, algumas são avós, talvez até bisavós, e vamos compartilhar nossas histórias e pensamentos hoje sobre ser mãe. Já falamos muitas vezes sobre como Deus usou as mulheres tantas vezes para avançar a obra no seu reino, desde os dias do Antigo Testamento até hoje. Ouça este elogio da mulher do livro de Provérbios 31. Eu vou ler apenas alguns versículos desta longa passagem. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Fala com sabedoria e ensina com amor. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Esta passagem fala de uma mulher virtuosa dedicada à sua família e uma serva de Deus. Ela era uma boa esposa e uma boa mãe. Então, ela serve como um bom exemplo para nós hoje, enquanto estamos celebrando as mães. Agora, vamos começar nossa entrevista. Eu vou fazer umas perguntas e quem quiser responder, pode. Está aberto. Vocês podem falar. Por favor, não todos vão falar de uma vez só. Temos que respeitar. Mas também não é só uma pessoa que pode responder à pergunta. O que queremos é ouvir de todas. Se você seja uma pessoa que não gosta de falar em frente de outras pessoas, como eu, isso é difícil para mim, vocês podem escutar e talvez vão ficar encorajadas até a falar. Ok, a primeira pergunta é esta. Qual é a sua maior alegria como mãe? Pode abrir o microfone e falar, meninas. Pode falar. Vou falar então. Ok. A minha maior alegria como mãe é quando eu vejo as minhas filhas compreendendo a palavra de Deus e desejando praticar. E o inverso também tristeza, quando eu vejo que elas estão se afastando. Então, o meu maior desejo da minha vida, antes de eu fiz tratamento para engravidar, mas eu pedi a Deus que eu só queria engravidar, que Ele só me concedesse essa graça se minhas filhas fossem cristãs. Eu entreguei elas para Ele antes delas serem geradas, né? Porque eu acho que a pior coisa para uma mãe cristã é não ter filhos servindo ao Senhor. Então, a minha maior alegria, assim, é um pedaço do céu, é minhas filhas servindo a Cristo. Muito bom, muito bom. Eu gostei do que você falou, que você orava essa oração por elas. Eu lembro quando eu fiquei grávida pela primeira vez e depois a segunda vez, e depois da adoção de uma filha lá em Manaus.
eu orava junto com os dois que nasceram do meu próprio corpo antes do nascimento. Quando eu deitava à noite, eu falava com eles. E eu dizia, eu amo você tanto, você não pode nem imaginar, não posso esperar ver como você é, como bonito você é, ou como bonita você é. E orava. Toda noite orava, segurando aquele bebê na barriga. E foi um prazer tão grande, é uma expressão de um amor que toda mãe sabe como é forte esse amor. Então, gostei demais do que você falou. Outra pessoa quer responder a essa pergunta. Sua maior alegria de ser mãe. Carol, eu queria Sim. falar uma coisa. Ok. Eu gostei muito de ouvir vocês falarem. Eu dei uma aula agora anterior e falando o que você faz no tempo de espera. E eu achei muito bonito o que vocês falaram. Eu estou me preparando para a maternidade e eu tenho orado, assim, para Deus preparar meu corpo, preparar meu casamento, me preparar. Então, a maternidade começa antes. É orar para Deus, se for da vontade dele, nos dar filhos. E a gente, emocionalmente e espiritualmente, se preparar para isso. Porque a gente é a orientação deles no futuro, né? Então, assim, achei muito bonito você falar de orar com eles na barriga. Eu já oro antes. Eu estou conseguindo orar para que Deus me dê filhos, se é da vontade dele, e que eu esteja preparada para isso. Então, nesse tempo de espera, eu melhorei minha alimentação, estou fazendo exercício, tenho lido mais a Bíblia. Por quê? Porque vai ser importante. Porque quando eles vierem, talvez eu não tenha esse tempo disponível. Então, tudo que eu puder absorver antes é para quando ele vier eu estar preparado. Então, assim, eu achei muito bonito vocês falarem, mas eu tenho me preparado antes disso, assim, da concepção mesmo. Eu acho muito sábia essa resposta. Andréia, obrigada. Andréia, isso que você está fazendo é maravilhoso. Você vai ver como vai frutificar. Você vai ver como as pessoas me falavam que eu era ridícula, orando com o bebê, cantando para bebê, contando histórias bíblicas para bebê. Ficavam assim, bebê não entende nada, você está maluca. Eu ainda mais, você é neurótica. Olha, a coisa, assim, a emoção mais forte que eu tive, assim, foi sempre orando, né? Aconteceu com as minhas duas filhas. Elas aprenderam a orar. Então, um dia eu estava orando com elas, elas começaram, a Pai do Céu, naquele jeitinho delas, e aquilo foi uma emoção tão forte, porque eu fazia sempre isso, e um dia elas ainda bebês, falando tudo atropelado, né? Quiseram orar também. Então, Jesus abençoe você nesse preparo, né? Que você está indo num caminho maravilhoso. Verdade, muito bom. Mais alguém? A alegria de, após as orações de Deus, me capacitar, porque eu nunca fui de fazer bilu-bilu em nenê dos outros e nem querer carregar no colo nenhum bebezinho, porque não era instintivo e eu fiquei pensando se eu tinha nascido para ser mãe. Mas quando nasce o nenê, você automaticamente vira uma mãe, porque Deus nos concede a maternidade e nos capacita. Lurdinha, você queria falar? Não estamos ouvindo. Acho que não, Carol, segue. Ok. Posso falar, Carol? Pode. A minha maior alegria... Estão ouvindo agora? Ah, tá. Pode deixar, Luiz. Estão? Pode falar. E Elione, você depois, tá? Ok.
Lurdinha, pode falar. Ok. Pode falar, Lurdinha. Enquanto a Lurdinha prepara, fala, Eliane. Tá. Eu acho que a gente precisa realmente se preparar para ser mãe. Eu, dos meus mais velhos, eu fui mãe muito cedo, muito nova. Com 16 tive a primeira, com 18 o segundo. E achei que eu não ia mais ter filho, porque eu falava, eu não quero mais ser mãe, porque é muito difícil ser mãe. E ainda mais quando não se é cristã, né? E tendo que trabalhar e tudo mais. Então, assim, há uma grande diferença quando você se prepara para ser mãe, e esse preparar de Deus, sabe? De buscar a Deus a sua aprovação, os ensinamentos e a devoção, a consagração da sua vida e da vida do seu filho. E, assim, uma experiência que eu tive muito, muito linda, e eu estou tendo ainda, né, essa experiência na minha vida. Meus filhos mais velhos, eles estão afastados da comunhão com Cristo, infelizmente. Mas aquela que eu consagrei, que eu lutei, que eu pedi a Deus, e que eu, sabe, que eu fiz tudo como deveria, ela está hoje empenhada nesse ministério de missão, né? Ela é uma missionária lá em Cusco agora, e ela é uma bênção. Ela é desde pequenininha. A Damares falando da filha dela, ela começou na escola dominical, ela tinha 6 meses. E a minha maior alegria era ver ela com 6 meses, entusiasmada, e vendo aqueles fantoches, aquelas coisas coloridas, quando se contava a historinha, né? E isso não se perdeu nunca. E eu sou muito grata a Deus. E minha alegria hoje, minha felicidade é ser mãe de uma cristã fiel ao Senhor. Não que os outros não sejam minha alegria, entende? Mas a alegria de uma mãe, eu acho que é devolver o seu filho um dia para Deus. Essa semana, ontem ela fez 19 anos. E eu falei essa frase para ela, que Deus me deu ela, me confiou ela, para um dia devolver a Ele. E é isso que eu espero para a vida dela. E a maior alegria de uma mãe é poder um dia saber que o seu filho foi devolvido, né? Digamos assim, não sei se é essa palavra, se me entende, mas devolvido a Deus. Eu tenho que falar, primeiro, obrigada por tudo que você falou, mas aquela última parte me tocou, porque eu digo isso. Quando trabalhamos com Colheita Brasil e falamos sobre esse ministério, uma das coisas que eu sempre falo é que, como mães e pais também, nós temos que pensar em como colocar um sonho, uma visão nos corações e nas mentes e os espíritos dos nossos filhos. E isso vem, vamos falar, tenho uma pergunta sobre isso, mas depois, mas é tão importante ter esse ponto de vista que você vai encorajar seu filho ou sua filha ficar no reino, trabalhando e deixando aquela pessoa sair e ser seu próprio ser, em vez de ficar agarrando, não, filho, não vai me deixar. Porque tem que dar as asas para elas voarem. É muito importante. Eu agradeço muito isso que você falou. E Deus está abençoando sua filha e você. E provavelmente, através de vocês duas, os outros filhos vão ser abençoados. Porque Deus é muito bom mesmo.
Agora, cadê a Lourdinha? Ela saiu ou está... Ah, Lourdinha, você quer falar? Não estamos ouvindo. Pode abrir seu microfone? Oh. Ai, ai, ai. Coitada. Estão me ouvindo agora? Oh, sim, estamos ouvindo. Graças a Deus. Eu estou sem o retorno. Eu estou sem o retorno, não aconteceu, porque eu estava participando da aula à tarde, então estava tudo normal, né? Porque mudaram meu computador aqui, não fui eu, mas eu vou falar. Okay. Primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade. Na verdade, eu gosto de ouvir, aprender com as irmãs, né? Tito 2, né? A gente aprender com as irmãs, mas o que a irmã Carol falou aí agora, em resumo, assim, é isso mesmo, viu, irmãs? De asas, né? Deixar voar os filhos fazerem a obra do Senhor. Eu sou solteira, né? Eu não tenho filho, 7 sobrinhos. E aí, assim, o pessoal já me falou, né? Até a irmã Claudete uma vez falou assim comigo que eu sou a mãe do coração. Então, assim, ser a filha mais velha, né? Ajudando a criar meus irmãos. Depois veio 2 primos, que já tem, um é casado, filhos. Depois os sobrinhos, né? Então, quer dizer, há uma geração. Aí eu olho para isso e falo assim, velha. Então, é isso mesmo, é ensinar, né, no caminho que deve andar. São os futuros evangelistas, né? Pregadores da Igreja do Senhor. Isso é muito importante mesmo. É porque também a Bíblia fala que a gente não pode ter idolatria, né? Apego. Né? Os filhos são do Senhor, né? Então, que as irmãs, né, sigam aí, ó, os conselhos, tudo que foi falado aí, deixem voar, né? Deixem seus filhos servirem, porque nós estamos precisando disso, né? E parabéns, viu, para todas as irmãs maravilhosas, experientes, né? Que isso é um exemplo para a gente. Eu me espelho muito assim, né? Na maturidade, eu valorizo muito. Quando eu tinha meus avós vivos, né? Eu, assim, eu era apaixonada, né? E louvar a Deus pelo pouco tempo que, pela distância, que eu morava em cidades muito distantes, né? A gente criança, mas isso ficou tão, assim, enraizado na nossa vida, que hoje a gente vê o quanto que isso impactou, né? Então, a gente não percebe, mas isso faz uma diferença. E eu, particularmente, eu gosto muito de aprender com as pessoas mais velhas, sabe? Veja assim, porque já fizeram caminhadas que às vezes assim, a gente não vai passar por algumas coisas, mas a gente vai passar por outras coisas, né? E é bom ver, então, o caminho que passaram pode nos aconselhar a ser melhor, ou a não passar por aquilo, ou se passar com a sabedoria que Deus, né, os direcionou. Então é isso, muito obrigada, feliz para vocês, vocês são um meio em todos os sentidos, quero que vocês saibam disso. Obrigada. E você, como tia, tem um papel importante nas vidas dos seus sobrinhos, na vida espiritual deles. Então, agora, vamos para uma outra pergunta. Qual é o legado que você quer deixar para seus filhos? Posso falar? Pode falar. Boa noite a todas. Boa Não noite. conheço ninguém, só da Maris aqui de vocês todas. Apesar de fazer três vezes que eu assisto as lives com vocês. O que eu tenho a dizer, eu sou feliz, sim, como mãe, tenho um casal de filhos. Cada filho tem um casal de netos. Mas eu não tive essa oportunidade de apresentar eles para Deus. Porque eu entrei na vida cristã, eu tinha 55 anos. E agora tenho 75. Então, veja, faz bastante tempo, meus filhos já estavam netos, já tinha netos quando entreguei minha vida a Cristo. Mas eu estou orando muito, muito para que eles se convertam. Meu filho, que é mais maleável, que é mais puxou por mim, ele está entendendo muita coisa, está me mandando mensagem de Deus, isso aqui. Depois que a sogra dele ficou doente com Covid,
E ele começou a dizer para mim orar por ela, e eu comecei a orar com ele, e essas coisas entrou mais no coração dele. Mas a minha nora e minha filha são meia durona, elas estão sempre com o pé atrás, porque se não fosse por ela, meus genros, minha filhos já seriam cristãos também. Mas eu tenho certeza que na hora certa, como eu cheguei também tarde, eles também vão chegar. Então eu agradeço mesmo assim a Deus pela oportunidade ao menos dele ter me abençoado como mãe de qualquer maneira, porque eu falava com meus filhos, botava as mãos na barriga, falava com eles, que Deus mandasse eles com saúde, mas era um Deus diferente, né? Agora a gente pode entender, era um Deus diferente, era uma coisa diferente. Mas eu tenho certeza que antes de morrer eu ainda vou ver meus filhos convertidos. E aqui em Torres, onde eu moro, sou a única igreja de Cristo que está aqui. Então eu estou muito entrosada com o pessoal de Porto Alegre. E quando vou para Caxias, mas com essa pandemia também não deu mais para ir, né? Porque eu participo da igreja de Caxias do Sul. E estou orando também para que Deus, espero que vocês me ajudem, que Deus coloque uma igreja aqui de Cristo. Sim. Tem várias igrejas, várias, já me fizeram vários convites, mas não aceito mais essas religiões falsas de homens, então eu prefiro ficar sozinha aqui em casa, e agora com essas lives que estou me instruindo mais, mas eu tenho certeza que no devido momento tudo isso vai acontecer. Obrigada por poder participar com vocês nesse dia tão importante da gente. E parabéns a todas que são mães. Posso falar? Silmara, você pode falar. O legado que a gente está tentando deixar para os nossos 2 filhos, eu tenho 2 filhos, é de levar o evangelho ao mundo. A Carol já sabe um pouquinho da minha história, e eu amo o evangelho. E o grande tesouro que eu achei que eu vim buscar no sonho norte-americano não foi o que eu pensei, mas foi de Jesus ter me resgatado e eu ter conhecido o evangelho aqui. Então, isso teve um impacto muito grande na minha vida. E como nós somos todas colheitas, o que eu estou plantando no coração dos meus filhos é para a gente um dia poder levar para o Brasil o que a gente conheceu aqui. Que bom. Então, esse é nosso legado. Que bom. E isso é também, eu ia dizer para Maria Teresa que, primeiro, o Senhor pode redimir esses anos perdidos quando não estava no corpo dele. Mas um dos propósitos, ou uma das coisas que a gente vê acontecendo através de Colheita Brasil é, enquanto eu oro todo dia, todos os dias, às 10:02, por causa da passagem do versículo Lucas 10:2, sobre mandar trabalhadores. Os trabalhadores são poucos, e eu estou orando por isso. Mas enquanto eu oro pelos trabalhadores, eu estou orando que as congregações, as lideranças e presbitérios das congregações se levantam, vendo e tendo a visão que precisa espalhar o evangelho, mesmo no seu próprio local. E quando você tem a visão até mais distante, como as capitais, e as pessoas ficam animadas com isso, sabe o que acontece? Começam a trabalhar mais onde estão. E a igreja cresce. E enquanto estamos fazendo essa obra de colocar equipes nas capitais, eu acho que o resultado deve ser que a igreja vai crescer em cidades que não são capitais. Onde não tem igreja é um campo missionário. A razão que nós temos o foco das cidades capitais é porque é uma estratégia para começar uma obra no estado, e daquela cidade principal
vai espalhando para as cidades e municípios naquele estado. Então, isso foi uma coisa que vocês duas falaram que realmente me tocou muito, porque é uma coisa que fica no nosso coração, nossos corações, eu e Daniel. É muito importante. E vai acontecer. Se vocês estão orando a Deus com fé, e eu sei que isso é a vontade dele, que as almas são salvas, ele vai responder, né? Então, outra pessoa tem uma resposta a esta pergunta? Ou não? Sim. Pode falar. Oi, Carol. Oi, irmãs. Eu queria comentar sobre o que a Boê falou, que às vezes ela pensava que ela não ia ser mãe, e eu sempre senti que eu nasci para ser mãe, porque muito nova, com 7 anos, eu já cuidava de bebês, da família, e depois passei para cuidar dos bebês na igreja. Até hoje eu trabalho no berçário com as crianças. E a minha maior alegria de ser mãe é quando meus filhos me pedem para orar por eles. E eu sinto que é uma confirmação de tudo que Deus fez na minha vida e faz na vida deles. E eu vou correndo aos pés do Senhor, e até aqui o Senhor tem cuidado, tem sustentado, tem respondido essas orações por meus filhos. E eu fico tão feliz, podia até morrer de tanta alegria. E o meu legado que eu quero deixar para eles é que eles perseverem, como nós perseveramos até aqui, e que eles fiquem firmes, não desanimar, porque a gente sempre passa isso para eles. Então, meu desejo, meu legado é que eles também sintam firme, sintam, não parem de olhar para Cristo, que é o alvo, né? E a minha passagem preferida, e eu quero que eles nunca esquecem que tem uma coroa esperando por eles no céu. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Amém. Amém. Silene, eu tenho mais uma pergunta. Temos tempo para fazer mais uma ou devemos parar aqui? Podemos fazer. Ok. A terceira, eu tenho mais extras, mas a conversa foi tão boa e tanta sabedoria nesse grupo. Que prazer. A terceira pergunta é assim: cada pessoa tem que ter sua própria fé. Não podemos dar ou impor nossa fé, desculpa, aos nossos filhos. Não podemos dar nossa fé para eles. E não podemos mandar que eles tenham a mesma fé, igual à nossa. Então, qual é a melhor maneira de ensinar seus filhos sobre a fé? Para que eles possam ter sua própria fé. Damares, pode falar. Então, eu ia falar sobre isso no legado, né? Nós atravessamos muitas situações, né, difíceis na nossa vida. Então, o que eu e meu marido nós fazemos é sempre estamos nos pés de Jesus. Sempre estamos nos pés de Jesus. Então, nós aproveitamos esses momentos e falamos com as meninas, né? Temos que orar mais, firmeza, não pode desistir. Eu sempre falo com elas sobre, quando eu não estiver aqui, eu quero que vocês lembrem sempre de estarem aos pés de Jesus, né? Porque realmente a gente não tem, e é uma coisa que bate em nós como pais, né, mães e pais,
né? Essa incapacidade de fazer penetrar a fé, a perseverança, né? Para se a gente tivesse como fazer isso, com certeza faríamos. Com certeza. Se tivesse uma fendinha que pudéssemos colocar dentro, faríamos, mas não tem. Então, é aproveitar principalmente os momentos de maior dificuldade, a mostrar a importância de perseverar, né? E glorificar a Deus na vitória, né? Quando a tribulação passa, dar glórias a Deus por isso. Então, mostrar a trajetória, antes, durante, depois da tempestade, como Deus esteve conosco o tempo inteiro, né? Como seria? E fazemos também, nós costumamos pensar, imagine como seria se nós não tivéssemos Deus agora, nesse momento. Como nós estaríamos, né? Então, levamos elas a pensar como essa situação, aquela situação daquele momento seria insuportável sem a fé, sem a confiança, o consolo do Senhor. Muito bom. Obrigada. Mais alguém? Eu sempre ouvi o conselho, né, de como você desenvolver a fé dos filhos. Estou falando aqui. Ensinando a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus é que eles vão desenvolver dentro deles a fé no Senhor. Porque se você falar da sua fé só, se você demonstrar só o que fala para ele falar baixo, o que você faz, eu penso que não é suficiente. Então, é a palavra de Deus que faz o que realmente deve ser feito, né? Nós falamos, nós vivemos, e esse é um legado também que a gente deixa para os filhos, mas chega um ponto da vida deles que eles vão desenvolver a fé em Cristo, né? Assumir uma vida em Cristo ou abandonar Jesus, né? E realmente é isso que acaba acontecendo no final. Mas eu queria dizer para você também que eu estou orando para que a Giovana tenha interesse pelo Colheita Brasil, porque a gente já fala sobre esse assunto. E eu sei que ela está se preparando, ela está envolvida, muito envolvida, e com o querer dela, né? Não foi eu que falei, vai fazer isso. Ela quis fazer e a gente apoia. E eu acho muito lindo esse trabalho do Colheita Brasil. Então, eu espero mesmo que ela se envolva. E eu falo para ela sempre, eu falo, filha, que a sua missão não termine em Cusco. E ela continue para a sua vida toda. Eliane, com licença, quando eu falei em falar, não é só falar, não é só dizer. É claro que tudo é junto com a palavra de Deus. Elas foram geradas ouvindo a palavra de Deus, sempre, nunca falta, só em caso assim, extremo de doença, de não poder ir para a escola dominical, e em casa todos os dias com histórias bíblicas e crescendo e acompanhando a gente nos estudos. Então, elas foram criadas mesmo na palavra de Deus, né? Quando eu falo falar, é que nas situações adversas da vida, nós damos ênfase maior em mostrar para elas como é necessário a palavra, né? O que a palavra diz, como é esse sustento do Senhor. Mas tive uma experiência com a minha filha mais velha, entrando na faculdade, isso antes da pandemia. E realmente foi uma coisa que abalou as estruturas. Faculdade de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, a cabeça deu uma revirada, e se teve uma coisa boa nessa pandemia, foi ela passar mais tempo de novo com a gente, ouvir
muito mais a palavra, centrada mais na palavra, e ela já tem essa mudança. Então, dá até medo dela voltar de novo àquele ambiente que não tem Deus ali, entendeu? Então, não tem segurança, né, assim, para a gente. A gente é na palavra, mas tem as intempéries do mundo. Então, foi um momento bom esse de passarmos juntos. E espero que as raízes dela estejam mais firmes quando ela retornar para a faculdade pós-pandemia. O que vocês, Elione e Damaras, falaram era realmente o que eu penso também. E vocês falaram muito bem explicado as suas respostas. Então, por causa do tempo, eu queria colocar mais uma coisa que tem a ver com essa pergunta e para terminar. Hoje eu estava lendo numa revista de um tipo seminário nos Estados Unidos da Igreja de Cristo, onde nós estudamos antes de começar nossa carreira em Manaus e outros lugares no Brasil. E um psicólogo deu sua definição de fé, e ele disse assim: fé é visar o bem de todo o coração, dispensar a malevolência e seu desejo de destruição e vingança, desejo de destruição e vingança. Eu estou vendo isso todo dia aqui na televisão. É um tempo assim meio perturbado aqui nos Estados Unidos. Então, eu vejo isso. Mas enfrentar as coisas com coragem e dizer a verdade, falar a verdade e agir. Falar a verdade e agir. E é o que vocês estavam falando. E já eu dei uma lição um tempo atrás sobre ser servas autênticas. É isso que é a chave, eu acho, em passar a instrução suficiente para nossos filhos desenvolver sua própria fé. Ele falou que isso é o que significa acreditar, falar e agir. Tem que agir. A ação é chave. Não significa apenas declarar. A menos que você age, você deve ter muito cuidado ao alegar crença ou fé. Porque muitas pessoas, sabemos disso, que muitas pessoas só falam e falam muito bem. Mas quando a gente vê a vida daquelas pessoas, nós não vemos aquelas palavras, vemos uma coisa bem diferente. Então, o que nós devemos fazer é falar sobre o Senhor e como Ele cuida da gente, ler a Bíblia com eles, orar com eles e ser autênticas em nossa própria fé perante nossos filhos. De que adianta a nossa palavra se não a seguiremos? O que adianta? De que adianta uma exibição pública de nossa piedade nos cultos? Oh, olha como eu sou tão fiel. Toda aquela coisa que a gente sabe, a gente já experimentou isso até nos cultos, nossos próprios cultos, às vezes. Se não somos capazes de sustentar tais virtudes com nosso próprio comportamento, não adianta nada. Sem viver
nossa fé, viver uma vida. Isso é uma vida de fé. Todas as nossas promessas e proclamações morais ou espirituais ficam vazias, completamente vazias, não tem nada. Não há base para ninguém, isso não é uma base para ninguém, especialmente nossos filhos em casa, acreditar em que estamos dizendo. Como pode acreditar? Você fala isso para mim, mãe, mas a senhora faz o oposto. Como é que eu vou ter uma fé vendo esse tipo de exemplo? Eu acho que esse grupo, todas vocês, bonitas e dedicadas, servas em ação, mães, avós, bisavós, tias, irmãs, qualquer tipo de família que é. Pode ser, eu tenho filhas que chamamos filhas bonas, que não são nossas filhas mesmo de sangue, mas pessoas que amamos e tratamos como fossem filhas e filhos também. E é uma bênção. Nós temos a oportunidade de passar alguma coisa de importância para essas pessoas. E eu agradeço muito todos que responderam as perguntas. E eu vejo, como eu falei antes, muito sabedoria e amor. E vocês são mães boas, são mulheres exemplares. E tomara que amanhã seja um dia cheio de alegria e bênção. Eu ganhei flores já das minhas netinhas que moram aqui, um buquê de tulipas. Lindo. Então, Lindo, amo tulipas. Feliz Dia das Mães, Carol. Que Deus te abençoe muito. E feliz Dia das Mães para todos vocês. Eu amo vocês. Então, obrigada pelo tempo extra. Obrigada, Carol. Obrigada, meninas. E a todos vocês, mãe, eu quero dedicar esse daqui, ó. Vou tirar o fundo aqui, que não está bem. Peraí. Vou deixar aqui a opção Nani. Agora, está vendo? Lindas. Para vocês, tá? Olha só o buquê. É de sonho de valsa. Eu quero que ele chegue aqui em casa, tá? Menina? É o meu preferido. Sonho de valsa. Vocês e não tem amar, aqui. né? Não tem aqui. Não tem? Não tem. Que coisa, pena, irmã. Mas muito obrigada. E com muita alegria a gente vai agora fazer uma parte muito especial. Agradecer muito a Mônica. Mônica, liga seu som, Mônica. E as demais desligam seu som. Muito obrigada. Aqui é demais. Mônica, obrigada por você estar aqui conosco, trazer a palavra do Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, rapidamente, para a gente na sequência. Só um minutinho, por favor, Cis, só um minutinho. Desculpem, boa noite. A gente tem a Mariana aqui de 4 anos, né? Como vocês já sabem. Nós temos a Bárbara e a Gabriela, que tem 13 anos. E são meus presentes, né? Elas estão aqui do meu lado e eu estou bastante contente e feliz por isso, bastante emocionada que elas estão aqui comigo. E para mim é um grande presente de Deus. Então, acho que o legado assim, que vocês falaram e tudo mais foi muito emocionante.
colocar em prática tudo isso é muito difícil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas é muito recompensador, assim, eu imagino, né? Poder ver os filhos já adultos, tendo as suas vidas, suas famílias, deve ser uma grande bênção de Deus, e principalmente quando seguem, né, a Cristo. Então, se Deus permitir, um dia estarei aí também, vendo isso de perto. E aí, Muito Silene, obrigada. Obrigada a você. Você me fez uma pergunta e eu não ouvi, desculpa, não entendi direito. Era só para você falar um pouco de você, mas já falou dos filhos e onde você é, onde você está agora morando. Sim, nós moramos em São Bernardo do Campo, né? Então, dentro de São Paulo, nós estamos numa cidade aqui próximo ao litoral, e nós frequentamos a Igreja de Cristo do Jabaquara, que é a Igreja de Cristo Metro do Sul. Já frequento a igreja já há muitos anos, há 30 anos praticamente. Eu amo. Esse ano fez 29 anos. E eu estou casada com o Paulo, né? O Paulo Lapa já há 17 anos, esse ano fazem 18 anos em outubro. E nós namoramos 11 anos, namoramos bastante tempo. Então, ou seja, grande parte da minha vida nós estamos juntos, né? Amém. É um presente na minha vida, essa família, graças a Deus, por isso, né? Fique à vontade, irmã. Pode trazer a palavra do Senhor para nós. Muito obrigada. Legal. Imagina. Agradeço, então, o convite. Que Deus abençoe a todas, né? Que nos use agora como instrumento para que eu possa falar através da vontade dele, que ele coloque as palavras na minha boca. A Carol falou agora há pouco que para ela é difícil, né? Falar na frente de todas. E para mim também, viu, Carol? Não é fácil essa missão. Eu fico, para mim, bastante difícil. Eu também sou bem envergonhada, mas Deus nos dê sabedoria, né? E vamos em frente. Bom, para a gente começar, eu queria fazer um comparativo com uma situação, né? Quando a gente vai falar, hoje nós vamos falar um pouquinho de família. Então, faz tempo que nós não podemos viajar de avião, né, Carol? Carol deve ter viajado muito já na vida de avião, mas por conta da pandemia, as pessoas elas estão viajando assim, somente em situações de real necessidade, né? E pode ser que você já tenha viajado muito, pode ser que você nunca tenha tido essa experiência, né? Eu vou pedir para que você se imagine num voo agora, né? Então, quando nós pensamos num voo de um avião, nós sabemos que antes de decolar, existe toda uma checagem, né? Todo um procedimento, se está tudo de acordo, se está de acordo com as regras. Eles conferem tudo, né? Se está tudo conforme o planejado, o esperado. Mas, por mais que a equipe se planeje, né, durante essa viagem, nós vamos enfrentar ventos fortes, vamos enfrentar turbulência, né? Pode chover, pode ter falhas técnicas, falhas humanas podem ocorrer, né? E até por conta de outras variáveis, o voo pode sair daquela rota que foi exatamente traçada, né? E mesmo que saia da rota traçada, o piloto tem um objetivo, que é chegar ao destino. Então, durante o trajeto, durante o voo, ele recebe diversas informações da torre, de outros voos, eles analisam diversos índices para ver se está tudo dentro do esperado. E se não está, o que eles fazem? Né? Eles ajustam e se preparam para enfrentar seja o que for. E o objetivo continua o mesmo, né? Não muda. Então, os desvios acontecem, mas a esperança não acaba que nós chegaremos aonde nós planejamos. E vai se corrigindo o curso, a rota, resolvendo os problemas, analisando, ajustando como deve ser, para que a gente alcance, né? Então, por que eu dei esse exemplo? Nós podemos comparar um voo com a nossa vida em família? Então,
Na vida familiar, nós precisamos ter um objetivo, um plano de voo e uma bússola, né? Todas as famílias enfrentam dificuldades, enfrentam problemas. Nós não somos perfeitos e não estamos livres de passar por tribulações, de enfrentar tempestades, né? Porém, o que não podemos perder em nossa jornada é a nossa esperança, a nossa fé, né? Como vocês falaram há pouco. Carol, inclusive, reforçou isso. Então, lembrarmos que nós precisamos, o que nós precisamos fazer para chegar no nosso objetivo. E aí, 3 pontos importantes para destacar, né? Que eu gostaria de destacar hoje. Um deles, que é o nosso objetivo, né? Então, como cristãs, nós devemos buscar a Deus, e que deve ser esse nosso objetivo principal, a busca pela vida eterna, né? E nós, como mães, né, como filhas, queremos ver os nossos amados lá. Nós queremos encontrar todos que nós amamos, né? Então, nós temos uma família, para que a gente tenha essa família melhor, nós podemos começar um trabalho dentro dessa família. Então, para isso, todos precisam estar envolvidos, né? Pode começar por mim, como mãe, como filha, pode começar por mim. E de que forma, né? Então, a gente precisa de um propósito, um objetivo claro para todos, que é o que queremos alcançar. E tem uma comparação, né, que é muito interessante, que é o quebra-cabeça. Então, não sei se vocês já montaram um quebra-cabeça sem ter o desenho. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Mas, quando a gente tem um quebra-cabeça e a gente tem o desenho final, nós temos uma direção, né? Nós temos a visão de onde nós queremos, de onde nós precisamos chegar. E essa visão que eu estou trazendo hoje, ela precisa ser partilhada e compartilhada, né? Dividida entre as pessoas da família, para que a gente possa ajustar a rota. Então, precisa ser algo em comum, né? E o segundo ponto importante é a maneira como nós conduzimos as nossas famílias. Então, a maneira como nós viajamos e como chegamos ao objetivo, né, é tão importante quanto o nosso objetivo. E alguns detalhes e práticas podem fazer toda a diferença. Como, por exemplo, ouvir. Antes da gente começar, né, a irmã Ângela, e tinha uma outra irmã do Rio, que estavam falando da dificuldade que elas têm em ouvir, que elas preferem falar, né? E muitas de nós somos assim, ou muitas vezes nós fazemos isso. A gente gosta muito de falar, né? A mãe gosta muito de falar, a mulher gosta muito de falar. Mas ouvir é uma característica que é muito importante na família, né? Então, uma pergunta é, você ouve as pessoas da sua família? Seja a família que você tiver nesse momento, né? Pode ser que você more com a sua mãe, pode ser que você more com uma família de um filho ou 2, ou more com seu esposo, com seus filhos, ou seu esposo não esteja mais presente, seja quem estiver, né, na sua casa. Você ouve as pessoas da sua família? Então, eu li uma frase esses dias que eu achei muito interessante, que é: os nossos olhos e os ouvidos são as principais janelas da alma. E por quê? Né? Por que será janelas da alma? É porque por aí penetra tudo aquilo que nos forma. Então, porque tudo que a gente vê e ouve afeta a maneira como a gente pensa, como nós pensamos. E o modo que nós pensamos afeta a maneira como nós respondemos às situações, como nós agimos, a quase todas as situações, né? E vamos nos formando desde pequenininhos por estímulos como estes. E por isso nós precisamos ouvir com o coração aberto, né? E querendo realmente compreender, porque isso nos ajuda a entender o que se passa com o outro. E ouvir é algo tão simples, né? É algo tão simples, mas eu, por exemplo, preciso melhorar muito
muito, né, nesse aspecto. Porque por estar sempre correndo, por ter uma vida, por ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo durante o dia, né? Então, eu preciso me policiar muito. Então, eles me cobram isso às vezes. E muitas vezes, nós mães, né, nós achamos que nós já conhecemos muito bem o nosso filho e temos nossos julgamentos já formados, né, de uma situação, sem parar para realmente ouvi-los, né? E deixar que o outro fale e acolher pode ser um passo para nós resolvermos um conflito simples, uma coisinha muito simples. Mas pode também ser um passo para nós resolvermos problemas com corações muito endurecidos, muito machucados. Além de ser um ato que demonstra amor também. Ouvir também demonstra amor, né? Vejam quão importante é nós sabermos ouvir. Lá em Isaías 55:3, ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua. Então, lá em Isaías 55:3, diz que a gente deve inclinar os nossos ouvidos e vinde a mim, ouvir e a nossa alma viverá, né? Olha quão importante é a gente ouvir também. Então, nós precisamos ouvir com amor e com empatia, né? Então, e o que é a empatia? A empatia é a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, da gente tentar enxergar com os olhos do outro, né? E Deus teve muita empatia por nós, dando o seu filho, né, por amor de nós. E nós precisamos também ter empatia com o nosso próximo. Uma outra ação que pode partir de nós, né, é amar incondicionalmente. Somos imperfeitos, né? A gente já falou, as nossas famílias são imperfeitas, então nós também somos imperfeitos, né? E fique em paz se você concorda com isso, porque todos nós somos imperfeitos. Então, como os jovens dizem, né, estamos juntos. É muito difícil saber agir em determinadas situações, seja como mãe, como esposa, como filha. É muito difícil a gente saber como agir em todas as situações. Mas nós temos um manual, né? E graças a Deus por isso, porque Deus fala com a gente e revela a sua vontade através da Bíblia, que nos ensina muito, né? E se nós tivermos ela como um guia, como base nas nossas vidas, as relações acabam fluindo muito melhor. Então, não sei se vocês se lembram que eu falei lá atrás, que nós precisávamos de uma bússola, né, na nossa trajetória. A bússola, ela é um instrumento necessário para guiar os barcos em alto mar, né? Em meio àquela imensidão de água, né, no mar, um pequeno instrumento que orienta como os marinheiros devem, por onde eles devem seguir. E qual que é a direção exata, o percurso que eles devem ter e tal. Então, se o marinheiro só levar a bússola na viagem e não seguir o que ela orienta, não adianta nada, né? Ele sabe que ele precisa seguir e está o tempo inteiro acompanhando para chegar onde precisa, para se sentir seguro e protegido lá na viagem. E nossa bússola como cristãs é a Bíblia também, né? E muito mais do que uma bússola, ela que nos capacita, nos fortalece, nos direciona para cumprirmos a vontade de Deus, né? E vejam, o marujo, por mais que ele conheça o mar, ele precisa sempre ter e usar o instrumento, né, que é o guia dele. E nós também. Nós precisamos sempre estar abertos a ouvir a palavra de Deus e olhar, mesmo que você já tenha ouvido aquilo, procurar olhar por outro prisma, né, mesmo que seja o mesmo assunto, para que a gente possa continuar se alimentando. Eu fico imaginando um monte de mulher muito sábia nesse grupo, né, que já deve ter ouvido palavras parecidas com essa, né? Então, de que forma que a gente pode aprender? Tentar olhar por um outro lado, né?
Então, isso me deixa mais nervosa em saber que eu estou falando com vocês, mas vamos lá, né? Então, um dos ensinamentos que a Bíblia nos traz é amar incondicionalmente. Ou se o comportamento que aquela pessoa tem, ou mesmo que a gente gostaria incondicionalmente, é aceitar. E Deus nos amou incondicionalmente, enviando seu Filho para nos salvar e morreu por nós, né? Então, isso quando nós ainda éramos pecadores, quando éramos falhos, o Senhor enviou o seu Filho por amor de nós. Então, o amor de Deus, ele nunca acaba por nós, né? Esse amor nunca acaba. E Jesus nos orienta a amar incondicionalmente até os nossos inimigos. Ou seja, né, assim, o amor perfeito é incondicional. Nós recebemos do Pai uma ordem, né? E Jesus disse, está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Mateus 22, 37 ao 39. Que diz assim, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nosso manual, né, ele é recheado de versículos sobre o amor. E se você não ama incondicionalmente, peça a Deus em oração. Senhor, me ajude a amar, né? Peça a Deus de coração aberto. E quando nós paramos de olhar os defeitos, né? E falar, puxa, meu filho é isso, meu filho é aquilo, e só pensa nos defeitos, só potencializa os defeitos, né? Aquilo acaba se transformando num monstro. Então, potencialize as qualidades, né? Vamos procurar potencializar as qualidades. Pense, anote, se for o caso, todas as qualidades que você vê. E eu me lembro uma vez que eu ainda era muito nova, estava começando a trabalhar, e eu pedi em oração para Deus que me ajudasse a gostar, a amar. Eu pedi para Deus uma gestora que eu tinha, né? Eu só conseguia ver os defeitos dela. Eu não conseguia ver as qualidades dela, né? E deu muito certo. Graças ao bom Deus, deu muito certo, né? E a gente nos transformamos, nós trabalhamos por um tempo juntas, e mesmo depois que não trabalhamos mais, por muitos anos nós fomos amigas, né? E Deus permitiu que eu conseguisse olhar com outros olhos. Então, Deus nos dá essa capacidade nobre, que é de amar o outro. Então, vamos aproveitar essa dádiva, né, que Deus nos dá. E o amor de Deus, apesar dele ser incondicional, a salvação não é, né? A salvação não é incondicional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outro ponto é pedir perdão pelos erros. Nós precisamos ser humildes e devemos pedir perdão sempre que necessário para corrigir um erro. Devemos começar por nos desculpar, né? E muitas vezes isso é o suficiente para resolver um conflito. Então, orientamos nossos filhos a se desculparem, mas nós também precisamos ser exemplos nisso, né? Precisamos também reconhecer que quando nós estivermos errados, nós reconhecemos e nos redimimos. Isso é muito importante, né? Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Queria ler também. Lá diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Desculpem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos. Então, quando nós pedimos perdão ou nós perdoamos, não podemos... quando nós pedimos perdão ou perdoamos, nós não podemos trazer novamente aquilo que já morreu, que já foi perdoado à tona. Se você já perdoou, não traga isso para a relação de novo, né? Seja com a mãe, seja com o esposo, seja com os filhos. Se aquilo já aconteceu e já foi desculpado,
Não fale assim, quando a gente começou a namorar, lá atrás, há muitos anos atrás, né? Você esqueceu o dia do meu aniversário, né? Não faça isso, porque aquilo que foi perdoado tem que ser deixado para trás, né? Já foi. Então, eu estou dando um exemplo simples, mas pense em alguma coisa que você já perdoou, procure esquecer, não traga mais para conversas, né, na relação. Então, nós precisamos tirar do coração aquilo que não é bom, o que não nos faz bem, né? Que não faz bem para a relação também. Então, esteja disposta a recuperar a relação, e isso diariamente. Diariamente é um exercício diário, né? E o que a Bíblia diz também sobre isso? A Bíblia diz para nós lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Ela diz assim: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, né? E em Mateus 18, 22, a Bíblia nos diz que a gente deve perdoar 70 vezes 7 por dia. Então, perdoar com sinceridade e não devemos desistir, para a gente construir uma boa relação, né? Então, mostrar que se importa, né, com as pessoas da família. Lembre-se que o trajeto pode ser bom. Então, nós podemos buscar harmonia nessas relações, sempre com respeito, com bom senso, né? Então, por falar em respeito, né, o respeito é tão necessário nas relações do nosso cotidiano, imaginem no nosso lar. O respeito é muito importante, ele é fundamental. E a Bíblia também nos fala sobre respeito. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Né? Então, Mateus 7, 12 também nos traz uma passagem sobre respeito, né? Mateus 7, 12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui em casa com as crianças, né? Olha, você gostaria que fizesse isso com você? Então, não faça com o outro, né? Você está fazendo assim, não faça com ele se você não quer que faça com você. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Se coloque no lugar, mais uma vez, a questão da empatia. Eu li uma outra frase esses dias, que é muito verdadeira, né? Que é: sem respeito, nós não podemos cumprir a nossa missão. Então, nós temos uma grande missão, uma grande responsabilidade deixada por Jesus, que é anunciar o Evangelho. Mas a questão é que o Evangelho, ele não deve ser apenas anunciado, como foi falado agora há pouco, né? A gente deve viver o Evangelho, a gente deve ser exemplo, né? Então, é através disso, muitas vezes, que os nossos filhos aprendem. Se nós não praticamos aquilo que nós pregamos, então nós estamos dando um mau testemunho. Então, a Carol já falou um pouco sobre isso hoje, né? Como nós vamos discipular os nossos filhos, como nós vamos discipular as pessoas sem começar pelos nossos filhos. Então, é muito difícil. O curso A Mulher Cristã fala um pouco sobre isso também, né? Tem um trecho que fala sobre isso também, uma aula sobre a educação dos filhos. Então, nós precisamos pedir perdão e mudar a nossa forma de viver. E toda e verdadeira transformação, né, ela sempre ocorre de dentro para fora. Se você quer realmente ser transformada, tanto no nosso coração quanto mentalmente. Por quê? Para que a mudança ocorra. Sem isso, a gente não consegue que essa mudança ocorra, né? Assim como a motivação. A motivação também, ela ocorre de dentro para fora.
Quando você fala assim, puxa, quero tanto emagrecer, né? Quero tanto fazer tal coisa, se você não coloca aquela motivação dentro de você e não passa a ser sua internamente, você não consegue colocar ela em prática. Então, as nossas mudanças, os nossos hábitos, acontecem da mesma forma. Então, nós podemos ser, dentro dos nossos lares, um agente de mudança, né? E para nós mudarmos um comportamento, a gente precisa focar nos princípios e nos valores que levarão à mudança, porque o comportamento acaba sendo uma consequência. Tá bom? Então, uma dica é, não seja vítima, não se coloque no papel de vítima, né? Ai, ó vida, ó céus, ó mar, ó terra, né? Então, tem um desenho muito antigo do Pica-Pau, se eu não me engano, que falava isso, né? E não seja reativo também, olha, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Não faça isso, que isso não adianta nada, né? E não culpe alguém ou se culpe, porque se algo não estiver indo bem, essas coisas não adiantam, né? O que adianta? Pensar em seus passos, o que faria Jesus. Então, eu aprendi isso com a minha mãe desde pequena, né? E é uma coisa que eu sempre que eu tenho dúvida, eu penso nisso. Então, cuidado para não ser levado pela correnteza, é um outro ponto. Porque nós deixamos nos levar pelo que é praticado no mundo. Ou mesmo, nós não cuidamos das relações dentro da nossa família, né? Então, nos últimos 30, 40 anos, houve uma mudança muito drástica nas situações familiares. E não é bastante só, nós queremos hoje ter uma família forte, né? Mas nós também não precisamos ter cursos e cursos sobre isso, né? O que a gente precisa fazer? Se a gente colocar os valores e os princípios deixados para nós, e principalmente seguirmos nosso manual, né? Pedirmos o discernimento de Deus, dobrarmos nossos joelhos, já é um grande direcionamento. Já é um grande direcionamento. E quando a gente fala dobrar nossos joelhos, né? A oração, é a oração que nos dá força para vencer as tribulações. E é também aquilo que nos liga ao Pai, né? A oração que nos liga ao Pai. A oração é uma arma poderosa que a gente tem na batalha espiritual. Então, ela é a mais poderosa de todas as ações que a gente tem. Ela é a nossa força. Então, a Bíblia nos orienta a orar sem cessar e a orar com o coração. Uma oração humilde, né? Uma oração fervorosa, perseverante, sem desanimar. É triste, né? Mas nós precisamos lembrar que as nossas famílias, elas precisam estar fortalecidas na luta contra o inimigo, que está por aí, né? Então, nós precisamos nos posicionar. O Senhor nos diz, lá em Mateus capítulo 26 e 41, que a gente deve vigiar e orar. Aí está a importância da oração, né? Ela pode transformar qualquer realidade que você e eu estejamos enfrentando, seja dentro ou fora das nossas famílias, né? Porque nós precisamos realmente clamar a Deus, né? Para que a gente incline os nossos ouvidos, né? E para que o Senhor atenda as nossas necessidades, se assim for da vontade dele. E assim como é importante a comunicação entre os membros da família para que haja harmonia, para que a gente conviva bem, né? Também é muito importante a oração em família. Então, onde nós nos unimos na mesma intenção e estamos juntos, ligados com Deus, com um objetivo. Então, a gente tem um objetivo e está junto pedindo a Deus por aquilo. Muitas famílias passam por problemas sérios financeiros, né? Mas quando elas permanecem firmes, unidas em oração, elas acabam superando essa situação e acabam se saindo ainda muito mais fortalecidos, pois o que era essencial permaneceu. Então, hoje em dia, infelizmente, muitos passam por problemas financeiros, muitos lares, muitas famílias, né? É muito fácil as pessoas se separarem por conta disso, porque a falta do dinheiro causa grandes transtornos.
Infelizmente, muitas famílias são desfeitas por esse mesmo motivo. Mas isso acontece por causa do dinheiro, né? Não, então, assim, a falta dele só potencializa um problema muito sério, que é a ausência de Deus. Mais importante que a ausência do dinheiro é a ausência de Deus na família. Então, por isso é necessário nós ensinarmos os nossos filhos, desde pequeninos, a importância da vida em oração, porque ela nos dá a graça de permanecermos em Cristo, né? Nossa força sempre vem de Deus, e quando nós estamos bem espiritualmente, nossa vida transcorre melhor. As coisas parecem que fluem melhor, não é verdade? Então, como os pais podem ser exemplos para os seus filhos, né? Então, através da nossa intimidade com Deus, eles veem a nossa intimidade com Deus. Eles sabem quando a gente está ou não ligado a Deus, né? Então, para a gente ir encerrando, inclusive, eu queria dar um exemplo do bambu chinês. Eu não sei se vocês conhecem como é que ele é plantado, como é cultivado, enfim, né? Mas o bambu chinês, depois de plantado, a gente não vê nada por aproximadamente uns 5 anos, exceto um leve brotinho, assim, um leve desabrochar de um broto, a partir de um bulbo, né? É uma coisinha bem pequenininha. Por 5 anos, ele fica... todo o crescimento dele é subterrâneo. Então, nós não conseguimos visualizar nada. Mas forma-se uma raiz muito profunda e larga. Até que no final do 5º ano, o bambu chinês, ele cresce, ele pode atingir uma altura de até 25 metros. Imagina, assim, de uma hora para outra, né? Depois de 5 anos, esse bambu começa a crescer e pode chegar a 25 metros. Então, pode ser que você não esteja vendo a plantinha que começou a cultivar no coração do seu filho, né? Todo o investimento de tempo e esforço, as orações, o ensino da palavra e o amor que nutriu essa criança. Mas tenha fé, tenha paciência, não desista, né? Porque mesmo que você se sentir longe da rota, lembre-se, né? Até o filho pródigo, ele foi tocado. Então, e como na metáfora do avião, a jornada faz parte do nosso objetivo, né? E é tão importante quanto a chegada. E com isso, nós vamos sempre nos desenvolvendo com foco no nosso objetivo principal, né? Que é a nossa melhor recompensa. Então, não desista. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pode ser que você esteja com algum problema na sua família, pode ser que esteja passando por alguma situação, né, alguma dificuldade, mas lembre-se sempre qual que para onde nós estamos indo, qual que é o nosso objetivo, né? Como é que a gente faz para alcançar essa recompensa. Então, que o Senhor Deus visite e abençoe todas as nossas famílias, né? Nos use como instrumento, nos dê sabedoria necessária para nós seguirmos o nosso objetivo. Então, Deus abençoe a todas. Muito obrigada, querida irmã. Que o Senhor possa vir em nossos lares e habitar. Amém. Sabe aquele visitante que você quer que chegue em casa e se espalhe? Assim deve ser o Senhor em nossas vidas. Muito obrigada, amiga. Eu sei o quanto foi difícil para você, com tanta tarefa para fazer, mas olha aí, uma bênção, né? Como diz o ditado que está circulando, você quer alguém para trabalhar, chame aquele que está mais ocupado. Então, chamamos você. Muito obrigada. Estamos abertos agora para comentário. Quem quiser fazer algum comentário
ou pergunta para Mônica ou Carol, fique à vontade. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero. Deixa eu lembrar para vocês que na próxima aula nós vamos ter, sabe quem? Essa lindona que é a Buê. Vai estar conosco aqui, tá bom? Não deixe de estar aqui conosco.